independente da hora que estiver assistindo a esse vídeo, como eu sempre digo, tanto a tarde quanto a noite fazem parte do dia. Meu nome é Léo e você está no canal Na Cama. O vídeo de hoje é sobre o depoimento do Lula. Não podia deixar de fazer esse vídeo, óbvio. Bom, assisti o depoimento. Eu não sou especialista em direito, não estou falando que o que eu vou falar é o correto, só a minha opinião sobre toda a questão. A minha irmã é formada em Direito, tenho dois amigos que são formados em Direito, inclusive um desembargador, eu conversei com eles e tal, e depois dessa conversa, depois de assistir o vídeo do depoimento, fiz as minhas anotações sobre o depoimento e criei minha opinião. Que é assim que a gente cria uma opinião, pegando os vários fatos, procurando entender como funciona aquilo. Como eu não entendia, por não ser formado em Direito, eu tenho uma noção básica só do que é Direito, né, do que pode e do que não pode. Então, fui conversar com quem entende de direito, peguei 3 opiniões diferentes para poder formular a minha opinião, né, sobre como que funciona a lei, o que é certo e o que é errado. Muito bem. O que eu anotei e que achei interessante. O Lula disse que em 2005 para 2006 eles compraram a cota de um apartamento, que era um apartamento simples de 3 dormitórios, no prédio lá do Solares, e que depois... Isso era ainda da empresa Bancop. E depois dessa empresa Bancop mudou para a empresa OAS, foi vendida, etc. Aquelas trâmites judiciais, o que acontece quando uma empresa é vendida para outra, troca de nome, essas coisas. Mas o prédio estava ali. Ele menciona ter comprado a cota, e a cota é o que? Quando está para construir o prédio, são vendidas cotas, com uma garantia que a pessoa vai comprar aquele apartamento, né? Antes dela efetuar a compra, ela paga, vai pagando as parcelas e tal, até o apartamento ficar pronto e ela quitar o apartamento ser dela. Pois bem, ele menciona ter comprado esse apartamento, diz que está na declaração do imposto de renda dele e tal, que comprou o apartamento. Apartamento esse que era simples e tal, e depois, quando trocou da Bancop para a OAS, foram feitas mudanças nos planejamentos, não sei o que, e o apartamento virou triplex, e ele foi ver o triplex, e para ele o triplex não prestava, tinha 500 defeitos. O cara que era metalúrgico, né, todo pobre, fudido, tal, o apartamento triplex já não prestava. O apartamento que custou mais ou menos 200 mil, que, segundo os depoimentos lá, os dados que foram passados em júri, e ele não tem conhecimento se a esposa comprou, se a esposa não comprou. A esposa que é pobre, né, porque a Marisa era pobre, ela era mulher ela ficou rica sendo primeira dama, mulher do presidente, mas o dinheiro era ele que ganhava, né? Seja o salário de 30 e poucos mil do presidente, seja o desvio de verba que ele possa ter tido ou não. E provavelmente, obviamente, deve ter tido, porque não ia ter um caso todo elaborado na justiça se não tivesse algumas provas circunstanciais ali que pudessem incriminá-lo. Em determinado momento, ele afirma categoricamente que a mulher comprou o apartamento. Depois ele volta e outros coisas, ele fala que não sabia se tinha comprado ou não, porque não sabe tudo que a mulher faz, que até falou pro Moro, você deve ser casado, você não sabe tudo que sua mulher faz, né? Se ela faz isso, ela não te forma tudo. Uma compra de 200 mil, pô, inocente, né? Não tem nada. Ele fala que foi visitar o apartamento em 2013, quando ficou pronto, e que o tal do Léo lá, que era o vendedor do apartamento, o corretor lá, conversou com ele e depois nunca mais conversou. Ia fazer uma proposta para ele e depois nunca mais conversou com ele. Que vendedor é esse? Que leva o cara pra ver o apartamento, fala que vai fazer uma proposta e nunca mais fala com o interessado no apartamento. Ele, pô, que vendedor que é esse? Ainda mais a comissão que ele ia ganhar, né? Só que, momentos depois do depoimento, ele fala que teve vários encontros com esse mesmo Léo em 2013 e 2014. Ou seja, primeiro eu nunca tinha visto. Já havia tido um único encontro com ele e depois teve vários, né? Essa é uma das pequenas controvérsias, porque existiram várias controvérsias no depoimento. Quem prestou atenção, quem consegue ler nas entrelinhas, vê que uma hora ele fala uma coisa, depois outra hora ele fala outra coisa totalmente diferente. Tiveram os documentos anexados como provas,
apreendidos na residência do Lula, na casa dele em São Bernardo. Documentos esses da escritura do apartamento, referentes ao apartamento, ao triplex e tal. E o questionamento dele ao juiz foi o quê? Na resposta de se ele teria... Não sei por que a polícia achou esses documentos, onde que a polícia achou esses documentos, por que a polícia tem esses documentos. A culpa é da polícia de ter achado os documentos, não é a culpa dele ter os documentos. Porque uma pessoa teria em casa documentos de um apartamento que não é dela, né? Mas isso não é errado. Errado é a polícia ir lá e achar esses documentos. E em certo momento no depoimento ele fala que a Marisa voltou no apartamento, que ele teria ido uma vez só nesse triplex, mas que a mulher dele foi duas vezes, que ele ficou sabendo depois que ela foi duas. Se ela não ia comprar, se já era do conhecimento que não ia comprar, alô, ó, não vou comprar, tchau. Quem que vai visitar o apartamento pela segunda vez que não vai comprar, que já sabe que não vai comprar? Convenhamos, estranho. Em outro momento, o juiz questiona sobre umas caixas com o acervo do presidente, com coisas que ele havia ganhado enquanto presidente e coisas também do Planalto lá tal, caixas que estavam na casa dele, ele não sabia como tinha ido parar lá, não sabia o que tinha dentro dessas caixas, mas caixas essas que estavam escritos, né, provavelmente com a letra dele, da Marisa, de alguém lá, dos empregados dele, coisas para praia, coisas para sítio, coisas que estavam, coisas de posse dele, coisas dele, que ele não sabia, porque o acervo do presidente é uma coisa que fica lá, são containers com tantas caixas que o presidente mesmo não tem acesso, não sei o que, mas estavam na casa dele, algumas lá. É uma coisa muito estranha, né, gente? Em um dos momentos também, aliás, em mais de um até, ele comenta, fora totalmente da resposta que ele teria que dar ao questionamento, ele fala: mas infelizmente, lamentavelmente, a Marisa não está mais viva para poder responder isso, que teria que perguntar para ela. Será que tem alguma coisa por trás dessa morte dela? Bom, esses são alguns pontos que eu percebi no depoimento dele e tal, e quis colocar aí pro vídeo. Paz para todos, fui.